Olá, paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 12. Com tristeza, estamos já encerrando este trimestre tão maravilhoso que estamos falando sobre a estrutura da Bíblia, aprendendo mais, aumentando o nosso conhecimento. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E quero agradecer o carinho de todos os irmãos e todas as irmãs que estão aqui semanalmente e juntos nós estamos aprendendo bastante a respeito da palavra de Deus. E se você gostar desta aula, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para que meu canal continue crescendo. E toda vez que você comenta no meu canal, o YouTube entende que ele pode sugerir o meu vídeo para outras pessoas. Então, eu sou grata a Deus por tudo. E já vamos entrar aqui para a nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre as epístolas instruem e formam os cristãos. O texto que foi tomado por base pelo nosso comentarista está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 3, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2 e 2 João capítulo 1, versículo 1 a 3. É impossível uma visão panorâmica de todas as cartas em uma única aula, mas aprenderemos o suficiente para o nosso crescimento espiritual. E a pergunta que fica é: por que eles escreveram cartas? Qual o objetivo? Qual a intenção de todos eles terem escrito cartas para os seus destinatários? Os problemas que passaram a existir nas igrejas, eles precisavam ser corrigidos. Elas eram respostas das indagações de muitos cristãos. Ou porque haviam informantes, eles ficaram sabendo dos problemas e fora necessário o envio destas cartas. Quanto tempo era gasto para que estas cartas chegassem aos destinatários? Se fosse hoje, Paulo, Pedro, Tiago, João e os outros, eles mandariam e-mails, mensagem de voz no WhatsApp ou pelo Messenger, e até que estas cartas chegassem ao destino, temos certeza que demorou bastante. E claro que cópias foram feitas para que todas as igrejas elas fossem instruídas a respeito das doutrinas bíblicas. Escrever cartas, olhando para os nossos dias atuais, nós não temos mais o hábito de escrever cartas. Mas escrever cartas era algo muito comum naquela era apostólica. Discorreremos sobre a coleção de cartas do Novo Testamento. Elas poderiam ser consideradas apenas uma coleção de cartas antigas. Elas envelhecem, deixam de ser relevantes e tornam-se coisas do passado, tanto seu autor quanto seus leitores. Quando as cartas do Novo Testamento são examinadas, elas possuem um poder de transformação. Elas cintilam com vida, falam no coração. Elas possuem uma qualidade que não está condicionada ao tempo. A maioria delas foram escritas antes do ano 70 depois de Cristo. Somente as cartas de João foram escritas posteriormente. Somente ele venceu as perseguições e chegou até mais ou menos o ano 90 depois de Cristo. São os princípios permanentes dos seus ensinos que lhe conferem importância. Foram cartas reais, enviadas a pessoas específicas em circunstâncias definidas. Era o que o autor queria dizer pessoalmente, mas a distância o impedia. Por isso, a necessidade de escrever uma carta. As cartas não estão na ordem cronológica em que foram escritas. No Novo Testamento, elas ocupam quase todo o espaço dos 27 livros. 21 são cartas, excluindo os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos e Apocalipse.
Elas podem ser assim divididas: as cartas de Paulo, que são 13, e as epístolas gerais. E as cartas paulinas, elas podem também ser assim divididas. Primeiro, as cartas de viagem, são cartas essencialmente missionárias, repletas do espírito de amor e compreensão para com os novos convertidos à fé cristã. Na letra A, Gálatas foi escrita em Antioquia da Síria, em 48 DC. 1ª e 2ª Tessalonicenses, escrita em Corinto, 50 DC, também conhecidas como cartas escatológicas. Letra C, 1 Coríntios, escrita em Éfeso, no ano 54, entre o ano 54 e 55 DC, e 2 Coríntios, escrita na Macedônia, entre os anos 55 e 56 DC. Letra D, Romanos, escrita em Corinto, no início de 57 DC, e segundo as cartas da prisão. Quais são as cartas da prisão? Colossenses, escrita em Roma, no ano 60 e 61 DC. Efésios, escrita em Roma, no ano 60, entre o ano 60 e 61 DC. Filemon, escrita em Roma, entre os anos 60 e 61 DC. E Filipenses, escrita em Roma, no ano 61 e 62 DC. Número 2, nós temos as cartas pastorais. A. Tito, escrita em Éfeso, depois de 62 DC. Letra B. 1 Timóteo, escrita na Macedônia, depois de 62 DC. E letra C. 2 Timóteo, escrita em Roma, depois de 64, 65 DC. Aqui Paulo, ele já tinha certeza da sua morte. Nós estudamos sobre isso nessa primeira fase da prisão dele em Roma, que ele ficou 2 anos, depois ele ficou livre por um período, aproximadamente, a gente não sabe quanto tempo. Depois houve uma perseguição, aí ele sim voltou para a prisão. Então aqui Paulo, ele já tinha certeza da sua morte. As epístolas gerais são Tiago, uns atribuem ao início de 60 DC, outros antes do ano 50 DC. Primeira e segunda a Pedro, início da década de 60, e provavelmente tem escrito a segunda entre os anos 65 e 68 DC. E a primeira carta dele entre o ano 85 e 95 DC. A segunda carta, provavelmente na mesma época da primeira. E 3 João, na mesma época das demais. Então, primeira a João, ela deve ter sido escrita entre o ano 85 e 95 DC. A segunda carta de João, provavelmente na mesma época da primeira, e a terceira na mesma época das demais. Judas, muito incerta a data desta carta, pode ter sido escrita no ano 65 DC ou também no ano 80 DC. Hebreus, provavelmente escrita antes do ano 70 DC, pois nessa carta não foi mencionado a destruição do templo e nem a cessação dos sacrifícios, apesar que muitos teólogos coloquem esta carta na lista paulina, mas ela é anônima. Então, perfazendo um total de 21 cartas. As cartas, elas não tinham divisão de capítulos e versículos quando foram escritas. Tal organização foi feita muitos séculos depois. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre como as epístolas paulinas nos instruem. Primeiro ponto, instruções salvíficas. Alguns elementos na teologia de Paulo, justificação, corpo de Cristo, o Espírito Santo e a pessoa de Cristo, fazem parte dessa teologia de Paulo. Aos Romanos, ele destaca o antiquíssimo problema como o homem poderia ser justo diante de Deus.
A solução foi encontrada através da reconciliação do homem com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1 e o verso 17, ele define o tema desta carta, abre aspas, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus ela é revelada, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Pela fé em Cristo somos declarados justos. Aos Gálatas, que é uma carta apologética, Paulo defende que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, nada mais e nada menos. Santificado não por obras legalistas. Foi a redescoberta da mensagem de Gálatas que conduziu à reforma. Esta carta muitas vezes ela é mencionada como o livro de Lutero. Este reformador usou e defendeu maciçamente da carta em seus escritos. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. Paulo havia recebido informações acerca da conduta de alguns membros e a carta ela gira em torno dos problemas da prática cristã e reafirmava a eles que estavam em Cristo, que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em 2 Coríntios, ele frisa-se o ministério da reconciliação por intermédio de Jesus Cristo. Deus reconciliou o mundo consigo e Paulo então faz um apelo, uma súplica, abre aspas, reconciliem-se com Deus. A autoridade apostólica dele estava sendo minada, acusações terríveis de seu caráter estava sendo discutida pelas pessoas. Esta carta ela é conhecida como carta dolorosa. No ponto 2, instruções a respeito de Cristo. Aqui os destaques são os aspectos da doutrina de Cristo. Em Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Neste sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória dele. O propósito de Deus na dispensação da plenitude dos tempos é fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Este corpo é a igreja, a união dos indivíduos reconciliados num só corpo, um mistério que não era totalmente conhecido antes de ser revelado a Paulo e aos demais apóstolos. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Jesus é o modelo de vida para o salvo. Infelizmente, muitas pessoas têm como modelo de vida, artistas, tiktokers, estrela gospel. Muitos deixaram de olhar para Jesus. Paulo escreve esta carta para agradecer a oferta, pois ele estava preso em Roma, e a se manterem firmes diante das perseguições e se alegrarem diante das circunstâncias. Ele revela Jesus como nosso modelo de humildade. Aos Colossenses, ele explica que aqueles que morreram para o pecado têm sua vida escondida em Cristo. A igreja está unida com Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Não precisamos de nada além de estarmos em Cristo. No ponto 3, instruções sobre as últimas coisas. Estas cartas são consideradas cartas escatológicas. O que motivou Paulo a escrevê-las foi a acirrada perseguição dos judaizantes contra os novos cristãos em Tessalônica. Paulo os consolou acerca da vinda de Jesus. Falou sobre o arrebatamento da igreja, cuja esperança não deve perder-se em meio às tribulações. Não deixe que as lutas
te levem para longe de Cristo. Ele é aquele que controla o vento. Em 2 Tessalonicenses, Paulo fala sobre o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Será o grande dia do Senhor, que se iniciará com a vinda do anticristo. Aqui Paulo afirma que a igreja ela não passará pela grande tribulação e que devemos permanecer firmes e fiéis ao que nos chamou. Devemos orar para que o evangelho tenha livre curso. E se temos esta esperança, não devemos viver desordenadamente. É um alerta para o salvo se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Não podemos viver de qualquer maneira. Jesus, ele breve virá. Ponto 4. Instruções pastorais e pessoais. Quando Paulo escreveu estas cartas, ele já sabia do seu fim iminente. A sua preocupação era em garantir a continuidade do seu ensino apostólico. Ele havia deixado Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. Eles estavam na linha de sucessão, mas não terminaria com eles. Eles tinham que ter consciência disso. O ensino deveria seguir nas próximas gerações. Paulo orienta Timóteo ao combate das heresias por meio da sã doutrina, que o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ele ratifica-se que o obreiro, ele reafirma que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. E infelizmente hoje muitos líderes deixaram de lado essa recomendação e mudaram seus discursos para uma mensagem em que o homem é o centro, para que suas igrejas não fiquem vazias, não importando-se com a próxima geração. Em Tito, o pastor deve contrapor as falsas doutrinas e os ensinos. E, portanto, é exortado a falar, abre aspas, o que convém à sã doutrina. Em Filemon, a mensagem enfatiza o perdão. Um jovem escravo fujão, convertido ao cristianismo, agora teria de voltar a seu Senhor. E Paulo instruiu que Onésimo deveria ser recebido como irmão em Cristo. No tópico 2, nós vamos falar sobre as epístolas gerais nos formam. São as epístolas de Pedro, João, Judas e Hebreus. No ponto 1, as epístolas de Pedro. A primeira carta de Pedro escreve que o sofrimento em nome de Cristo é uma certeza iminente, pois a lei que outrora fora benevolente com Paulo, no ano 50 DC, agora se tornara hostil pelo simples fato de ser um cristão. Ele ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar, porque aquele que nos chamou é santo, suportar os agravos, mesmo que injustamente. Em 2 Pedro, a mensagem faz um alerta aos ensinos dos falsos mestres. Eles negavam a divindade de Jesus e a sua segunda vinda. Pedro, então, contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus. Hoje ouvimos muitos criticar a vinda de Jesus. Dizem que ele não voltará mais aqui, muitos já perderam a esperança e, enfim, tantas outras heresias. Nesta segunda carta, Pedro ensina como lidar com os falsos mestres, com as heresias, sendo que na primeira carta ele ensina os irmãos de como lidarem com as perseguições vindas de fora da igreja. Agora, na segunda, eles têm de aprender a lidar com os falsos mestres dentro da igreja. No ponto 2, as epístolas de João. Os leitores de João eram confrontados com a doutrina antiga e herética, chamada de gnosticismo. Também era libertina, repudiando todas as restrições morais. João tinha por objetivo
desmascarar os falsos mestres e dar aos crentes a certeza de salvação. Ele explica que quem anda na luz tem comunhão uns com os outros, ama uns aos outros e vence o mundo por meio da fé. E somente vence o mundo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em 2 João, ele alerta sobre o perigo dos mestres itinerantes e alguém de alguma forma, sem querer, hospedando-os, está contribuindo para a propagação das heresias e não da verdade. Ele refuta mais uma vez as heresias do docetismo, que é uma doutrina herética propagada entre os séculos II e o século III depois de Cristo, que nega a existência do corpo físico de Jesus. Para eles, Jesus seria apenas espírito e que na hora da crucificação ele saiu do corpo terreno de Jesus. E o gnosticismo. Gnosis é uma palavra grega que traduzida é conhecimento. Ela mantinha de forma, essa doutrina, ela mantinha de forma coerente uma oposição dualista entre espírito e matéria, que ameaçava as doutrinas cristãs da criação, da encarnação e ressurreição. Em 3 João, ele escreve para elogiar Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Eles negaram hospitalidade aos enviados de João. No terceiro ponto, as outras gerais, Hebreus, Tiago e Judas. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo e suficiência de Jesus como revelador e mediador da graça de Deus. Hoje, Deus fala por intermédio de Jesus. Nesta carta, ela fala da superioridade de Jesus em relação aos anjos, aos profetas antigos e a Moisés. Somos estimulados a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta, que a fé deve ser mostrada em ações. Só abrindo um parêntese aqui, não há conflito entre a carta de Tiago e de Romanos. Uma completa a outra, visto que Paulo assegura que o justo viverá da fé. Tiago escreve que o cristão não deve ser ouvinte esquecido, mas praticante da palavra de Deus. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Ele advertiu os seus destinatários sobre certos homens imorais que circulavam entre eles e que pervertiam a graça de Deus. Ele fala sobre a condenação dos anjos que pecaram, trazendo nos seus leitores a realidade da condenação eterna. No último tópico, nós vamos falar sobre as epístolas continuam a falar. Eu vou deixar um card aqui, se você quiser receber este comentário em PDF, o jeito como você faz para adquirir esse comentário em PDF. A palavra de Deus, ela é viva e por isso continua a falar. No ponto 1, a doutrina da justificação é a doutrina fundamental da fé cristã. Ela ensina que o pecador é justificado, isto é, ele é absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé em Jesus Cristo. Na justificação não há meritocracia, é graça, fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. A obra expiatória de Cristo é o único meio que o pecador pode ser perdoado. O que a lei fora incapaz de fazer, Deus o fez, enviando seu Filho Jesus como oferta pelo pecado. No ponto 2, doutrina da santificação. Esta doutrina implica em uma vida separada do pecado. Santo significa separado para um propósito. Infelizmente, muitos hoje acreditam que Deus quer apenas o coração
e vivem uma vida sem santificação. Não aceitamos a Jesus e somos santificados imediatamente. É um processo que dura por toda a nossa vida. A santificação é diferente da justificação, que é uma mudança que ocorre de uma vez por todas no momento da conversão. Somos vistos por Deus como mortos para o pecado e ressuscitados em Cristo em novidade de vida. Os meios para a santificação é a palavra de Deus, que é o meio externo, e o meio interno da santificação é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito Santo, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. No ponto 3, a doutrina da glorificação. A glorificação acontecerá somente no arrebatamento, quando seremos transformados. É a última etapa da nossa salvação. O processo da salvação é: o pecador é salvo pela graça, não merecemos, fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, santificados pelo Espírito Santo. A santificação é uma obra que somente o Espírito Santo pode fazer em nós, dentro e fora. E prossegue até que chegamos, abre aspas, à estatura de varão perfeito. E isso acontecerá somente na glorificação. Somente no final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada em Cristo, o segundo Adão. É uma promessa futura que é aguardada por todos os salvos. Nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Não troque esta glória futura por prazeres efêmeros. Não vale a pena. Não vai valer a pena. O que vale a pena é servir. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais. Quero mandar um forte abraço para todos vocês que estão aqui semanalmente no meu canal, na minha aula, pelos seus comentários, agradecer pelas orações. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando, te dando graça e sabedoria para aprender da palavra de Deus e também para que você possa ensinar aí na sua classe. Que Deus continue te abençoando e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.